Olá, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a mais uma aula de Física. Nós estamos no curso de Licenciatura em Física, EAD da UFRB, na componente curricular Mecânica Newtoniana 1, com o professor Balbino. E a nossa aula de hoje será sobre dinâmica, as leis de Newton. É um tema bastante comum, muito tratado no ensino médio, e que nós vamos apresentar aqui para vocês e vamos fazer alguns aprofundamentos. É muito importante dizer que Isaac Newton, a quem esse título se refere, né? Um cientista lá do final do século XVII, ele publicou um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, e que foi uma grande revolução na ciência da época. Nesse livro, entre outras coisas, ele trazia as leis do movimento, que são as 3 leis de Newton conhecidas por nós. Bem, é importante também dizer que na dinâmica nós estamos também estudando o movimento, que é o objetivo do nosso curso desde o início. Nós estudamos cinemática, e na cinemática nós estudamos o movimento fazendo uma descrição sem levar em consideração as causas. Já na dinâmica, nós vamos agora aprender como é que a interação com outros corpos interage no movimento. Então vamos lá. O primeiro conceito que nós queremos introduzir aqui é o conceito de força. É claro que, se nós estamos falando em interação, nós precisamos de uma grandeza física que vá representar essa interação. Então, nós podemos dizer que os corpos eles podem interagir, podem se chocar um com o outro, ou podem interagir à distância, como, por exemplo, o campo gravitacional, o campo magnético. O importante é que corpos podem interagir entre si, devido a uma série de propriedades que eles possam ter, devido à própria massa, devido a uma carga elétrica, um campo magnético. Porém, essa grandeza que vai medir a interação é que nós chamamos de força. A força, então, ela pode existir quando corpos interagem. Sempre a força vai surgir, né? Essa força ela pode ser uma força de contato ou também uma força de campo, que é aquela força que age à distância. A física admite a existência de 4 tipos de força na natureza, mais adequadamente chamado de interações: a interação gravitacional, a interação eletromagnética e as interações nucleares forte e fraca. Essa é uma classificação que se faz de forças e as interações entre os corpos. Então, os corpos podem interagir gravitacionalmente, podem interagir eletromagneticamente. A força gravitacional devido à massa, a força eletromagnética devido aos campos elétricos e magnéticos, e as forças nucleares elas atuam em distâncias muito pequenas, na ordem do núcleo do átomo. Como muitas outras grandezas em física, a força é uma grandeza vetorial. Por que a força é uma grandeza vetorial? Porque os efeitos da aplicação de uma força eles dependem da direção, do sentido e também do módulo dessa força. É aquelas 3 características que o vetor nos fornece. Tá? Então nós podemos dizer que força é uma grandeza vetorial que caracteriza a ação de um corpo sobre outro e que tem como efeito a deformação ou alteração da velocidade sobre o qual ela está sendo aplicada. Então, sempre que uma força é aplicada sobre um corpo, esse corpo pode ser deformado ou pode ter o seu estado de movimento, a sua velocidade alterada. Então, o comportamento geral das forças e a sua relação com o conceito de movimento de objeto foi descrito por Isaac Newton, que descreveu o que hoje nós conhecemos como as leis da dinâmica, que é o que nós vamos passar agora a estudar. São as leis de Newton. São 3. Vamos começando pela primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton ela dá conta da situação em que um corpo está livre da atuação de qualquer força.
Não somente nessa situação, mas também na situação em que as forças que atuam sobre o corpo, elas se anulam. Vocês sabem que vetores iguais e opostos, eles podem se anular. Então, várias forças atuando no corpo também, o resultado da soma de todas essas forças pode ser nula. As duas situações são idênticas para a primeira lei de Newton. Tanto a inexistência de força, quanto o equilíbrio das forças. Então, o que acontece com o movimento de um corpo livre de qualquer força, ou nós também podemos dizer um corpo em equilíbrio? A primeira lei de Newton diz o seguinte: se nenhuma força atua sobre um corpo em repouso, ele continua em repouso. Ou, se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Ele não tem por que mudar o seu estado de movimento. Então, a primeira lei de Newton reúne as respostas às duas situações, né? Todo corpo tende a manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que forças externas provoquem variação na sua velocidade. Essa é a forma mais comum da primeira lei de Newton. Então, nós podemos afirmar que, na ausência de força, todo o corpo tende a ficar como está. Se ele estiver parado, continua parado. Se ele estiver em movimento, ele continua em movimento retilíneo uniforme. Por esse motivo, também essa primeira lei de Newton também é chamada de princípio da inércia. E o que é inércia? A inércia, para nós, é uma propriedade que os corpos possuem de resistir a uma mudança no seu estado de movimento, ou de permanecer no estado de movimento que ela se encontra. Então, os corpos elas têm uma espécie de resistência às modificações de sua velocidade. Uma partícula ela pode estar em equilíbrio quando a resultante das forças atuando sobre ela for nula. Então, como nós já dissemos, que se nenhuma força estiver atuando, ou se houver forças atuando, mas se elas se anularem, o corpo está em equilíbrio. Se o corpo estiver em repouso, nós chamamos de equilíbrio estático. Mas se estiver em movimento retilíneo uniforme, nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Uma coisa interessante também em relação à primeira lei de Newton é o que ela nos permite classificar os sistemas de referência, os referenciais. Quando nós iniciamos a discussão de movimento, nós vimos que o movimento ele depende do referencial. Esse referencial pode ser classificado como referencial inercial ou referenciais não inerciais. Os referenciais inerciais são aqueles onde a primeira lei de Newton é válida. Mas existem alguns referenciais onde essa primeira lei não é válida. Esses são os referenciais não inerciais. Existem situações em que um corpo em repouso, mesmo sem nenhuma força atuando sobre ele, ele vai ser acelerado. Mas isso só acontece em referenciais não inerciais. Esses referenciais não inerciais são referenciais acelerados. Então, por exemplo, quando a pessoa está dentro de um automóvel parado, o automóvel se deslocando numa autoestrada, se esse automóvel frear bruscamente, mesmo a pessoa estando em repouso em relação ao automóvel, ela é lançada para frente devido à inércia. Mas no referencial do automóvel que está acelerado, pois está freando, a pessoa sofre um movimento, uma aceleração para frente, mesmo sem nenhuma força estar empurrando ele para frente. Por isso que nós dizemos que esse referencial é um referencial não inercial. Nesse caso, a primeira lei de Newton não foi válida. Então, a primeira lei de Newton também pode ser reescrita, relacionada com os referenciais. A primeira lei de Newton, então, ela se aplica apenas a referenciais inerciais. Na verdade, as três leis de Newton, elas só são válidas em referenciais inerciais. Em referenciais acelerados, as leis de Newton não são válidas. Vamos passar para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton dá uma explicação para situações onde
existem forças atuando sobre o corpo e essas forças não se equilibram. Então, se há uma força externa agindo sobre o corpo, o que deve acontecer? Então, quando é aplicada uma força sobre o corpo, um corpo em repouso, por exemplo, ele vai se mover. A força que teremos que aplicar vai depender da massa do corpo. Se for uma massa pequena, você aplica uma força pequena. Se for uma massa muito grande, vai precisar de uma força maior para acelerar esse automóvel. Então, a aceleração de um corpo submetido a uma força é inversamente proporcional à sua massa e diretamente proporcional à intensidade da força. Assim, para uma dada força resultante externa, quanto maior a massa, tanto menor será a aceleração adquirida. Então, a segunda lei de Newton geralmente é expressa dessa forma: a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu coloquei aqui na figura uma situação onde tem um bloco, aquele verdinho, aquele quadradinho verde, imagine que seja um bloco, e tem várias forças com setas vermelhas atuando sobre esse bloco. F1, F2, F3, F4 e F5. Somando essas 5 forças, vetorialmente, nós obteremos a força resultante Fr, que é a soma vetorial de F1 com F2, com F3, com F4 e F5. A massa de um corpo. Nesse contexto da segunda lei de Newton, a massa do corpo, então, ela é uma representação da inércia do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia. Ela também é o quociente entre força e aceleração. Então, a relação entre força e aceleração vai depender da massa. Quando eu aplico uma força, para eu saber qual aceleração vai ser gerada, vai depender da massa. A massa de um corpo, então, é o quociente entre o módulo da força que atua no corpo e o valor da aceleração que ela produz nesse corpo. Quanto maior a massa, maior será a inércia. Isto é, a massa representa uma medida da inércia de um corpo. A segunda lei de Newton ela é muito importante até hoje. Ela representa uma relação simples entre causa e efeito. Ela tem caráter vetorial, ou seja, pode abranger todas as direções do movimento. Quando se fala em Fr, ou força resultante, ela é a soma de todas as forças de qualquer natureza que atuam sobre o corpo. Então, por exemplo, eu posso somar uma força gravitacional com uma força eletromagnética? Sim. E somar tudo isso também forças nucleares, a nuclear forte, a nuclear fraca, também pode. Então, essa segunda lei de Newton, ela abarca todo e qualquer tipo de força. Na verdade, a segunda lei de Newton foi enunciada originalmente usando o conceito de momento, onde a força é a derivada do momento em relação ao tempo. Para vocês que estão estudando cálculo, né, estão acostumados a ver essa notação de derivadas. E ali tem um momento que é a massa vezes a velocidade. Então, a derivada desse produto, massa vezes velocidade, vai ser o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. A regra do produto aí para derivadas. Se a derivada da massa for zero, ou seja, a massa não varia com o tempo, o segundo termo dessa soma vai ser zero. E o primeiro termo, que é massa vezes a derivada da velocidade, veja que a derivada da velocidade ela está relacionada com a aceleração. Então, aí nós teremos a segunda lei de Newton, que é massa vezes aceleração. Mas originalmente foi escrita em forma de derivadas e que o próprio Isaac Newton foi um dos precursores no cálculo de derivadas. A terceira lei de Newton, lei da ação e reação. A terceira lei de Newton diz, de forma bem simples, né, que sempre que um corpo aplica uma força sobre outro corpo, esse segundo corpo vai reagir sobre o primeiro com uma força igual e contrária, aplicada sobre o primeiro corpo. Então, como a força é a interação entre dois corpos, isso nos leva a concluir que, quando um corpo aplica uma força sobre outro, ele também recebe a ação de uma força, ou seja, a interação entre dois corpos. Então, essas forças de ação e reação, elas possuem sentidos opostos, módulos iguais e muito importante saber que elas atuam em corpos diferentes.
Nunca um par ação-reação vai atuar no mesmo corpo. Então, é comum rotular as forças de ação e reação devido à interação mútua entre os dois corpos. Esses rótulos são arbitrários. A ação não provoca uma reação. As duas forças ocorrem em razão da interação mútua ao mesmo tempo. Tá bom? Então, geralmente, a terceira lei de Newton é escrita da seguinte forma: a cada ação existe uma reação igual em intensidade e oposta em sentido, e as forças só aparecem aos pares. As forças de ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Então, como nós vimos, a força é a interação entre dois corpos. É muito importante que a força seja vetorial, então nós precisaremos usar os vetores para resolver problemas de dinâmica que relacionam forças com movimento. A principal equação que nós temos aí é a segunda lei de Newton. E a força, ela precisa ter uma medida, né? Uma unidade de medida no sistema internacional é o Newton. Né? O Newton, justamente em homenagem a Isaac Newton, é a unidade de força no sistema internacional, que equivale a 1 kg multiplicado por 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, na próxima aula falaremos sobre alguns tipos de forças. Nós nos vemos lá. Um abraço a todos. Tchau, tchau.